começar, a gente pode tirar alguma dúvida dos exercícios passados. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. E não conversar, a gente pode começar a aula, né? Então, vamos ver. Ok. Eu vou, por favor, quem está com o microfone ligado, enquanto eu estiver falando, pode desligar, a não ser que queira falar alguma coisa. Eita, desculpa. Tá. Pronto, hoje nós vamos ver as estruturas de repetição, o entendimento básico, né, sobre elas, especialmente o for, o loop for e o loop while, né, while, que a gente chama meio aportuguesado de while, né. Então, na maioria das vezes a gente precisa repetir cálculos ou repetir instruções num programa de computador. E para isso existem duas estruturas básicas, que é o, o for e o while. Então, nós vamos começar com o for. Deixa eu compartilhar minha tela. Mas alguém coloca aí na tela, digita aí a mensagem só para assim. Não precisa todo mundo digitar, não. Só, pronto, alguém já digitou, ok. Então, vamos começar com um problema, né? Imagina o seguinte problema. Eu vou copiar o enunciado aqui. Sala de aula com 10 alunos fez um quiz, né, que é um questionário de perguntas. As notas, que são números inteiros, na faixa de 0 a 11 para o quiz, estão disponíveis para a pessoa, né, que vai programar. E o problema é determinar a turma da média, quer dizer, a média da turma, né, que fez o quiz. Quanto foi a nota média daquela turma naquele quiz? A gente vai resolver isso primeiro usando um while. A gente pode ver como é que faz com o for. Tem uma metodologia de programação que é sugerida nos livros do Deitel, que ela é muito interessante, principalmente para quem tá começando a programar. Então, eu vou usar ela aqui para resolver esse problema para vocês, só para uma questão de conhecimento, né? De vocês, principalmente as pessoas que estão começando agora a programar em geral, né? E é uma metodologia orientada a pseudocódigo. Então, o primeiro passo que ele sugere é você fazer o pseudocódigo, e a partir do pseudocódigo você ir substituindo cada linha de pseudocódigo por uma linha de. Ou substituindo e escrevendo logo abaixo de cada linha de pseudocódigo o código correspondente. Então, eu já tenho esse pseudocódigo pronto aqui para esse problema. Então, veja. O passo a passo que a gente pode seguir para resolver esse problema é: primeiro, atribua zero ao total. Ou seja, a gente vai precisar de uma variável que soma o total de notas. Atribua 1 ao contador de notas. Ou seja, nós vamos precisar também de uma variável para contar a quantidade de notas.
Porque aqui nós também estamos utilizando uma abordagem chamada iteração controlada por contador. Ou seja, o contador é uma variável que você vai contar todas as ocorrências das variáveis e vai controlar o loop de repetição, ou é até redundante falar isso, né, loop de repetição. Mas você vai controlar a estrutura de repetição por meio dessa variável de contagem. Aí, enquanto esse contador é menor do que a quantidade de notas, que nesse exemplo aqui é 10, a gente vai continuar digitando as notas. E pega essa nota que foi digitada, soma ao total, incrementa o contador. E aí a gente volta de novo para o passo de loop, né? Que é o enquanto. E isso continua até que o número total de notas chegue a 10. Depois, a gente sai do loop e divide por 10, né? A soma total por 10, porque essa é a definição de média, né? Então, a média aritmética corresponde à soma de todas as variáveis dividido pela quantidade de variáveis. Então, vamos ver o código para resolver isso, como é que seria, né? Então, se ele está dizendo aqui, atribua zero ao total, a gente precisa de uma variável, que vou colocar ela como float, porque depois ela vai ser dividida por 10, total igual a zero. Atribua 1 ao contador de notas. Então, aqui ele já está dando a sugestão que a gente precisa de uma variável para contar as notas. Atribua 1 ao contador de notas, então esse contador de notas vai ser um número inteiro. Enquanto o contador de notas é menor do que ou igual a 10, ou seja, já tá aqui a sugestão para a gente usar esse comando aqui, que é WHILE, que quer dizer em inglês enquanto. Enquanto o quê, né? Enquanto o contador de notas é menor do que ou igual a 10. O contador de notas é esse conte aqui, essa variável conte. Então, eu vou fazer conte menor ou igual a 10, né? Enquanto essa afirmação que está aqui no argumento do while é verdadeira, a gente vai entrar dentro do loop e repetir o que está dentro do loop, que é digitar a próxima nota. No caso aqui, nós precisamos também informar ao usuário desse programa que digite a nota, né? Então, printf, digite a próxima nota. Em seguida, nós precisamos pegar ou capturar essa nota que foi digitada pela pessoa, né? Então, nós vamos guardar isso numa variável que nós precisamos criar aqui, né? Essa variável nota. Então, vai ser uma variável float, é para números de ponto flutuante, né? Float, nota, igual a zero. E nós vamos guardar isso numa variável do tipo float. Float. Some a nota ao total. A gente já tem uma variável aqui, ó, total. Nós vamos somar total igual total mais nota. Ou seja, o novo valor do total vai ser o valor anterior mais essa nova nota. Some 1 ao contador de notas. Então, conte, que a gente já tem aqui declarado, é igual a conte mais 1. Chegou aqui no fim, o programa vai voltar para o início do loop e vai questionar se ainda esse contador continua sendo menor ou igual a 10. Se for menor ou igual a 10, ele entra de novo no loop e repete as instruções. Até que esse valor vai ser maior que 10, no caso 11, não vai entrar mais no loop e vai para a instrução que está fora do loop, que no caso é atribuir o total dividido por 10 à média da turma. Ou seja, nós precisamos também de uma variável média, que eu vou chamar aqui de float, média, igual a zero. Né? Lembrando que você não pode criar variáveis usando acentuação. Média igual a total dividido por 10.
Aqui a gente poderia colocar 10.0, por exemplo, para garantir que é float. Mas como a variável total já é float e a variável nota que foi somada também é float, isso aqui, essa média também é float, o resultado com certeza vai ser um número de ponto flutuante. Então, imprimir, printf, média, porcentagem ponto 2f. Esse ponto 2f que é para dizer, é para indicar que você vai imprimir um número de ponto flutuante com duas casas decimais. Barra n para ir para a próxima linha, depois que imprimir, total, não, na verdade é média, é o nome da nossa variável de interesse. E aí, está pronto o código para calcular a média dos alunos já turma. Aí agora eu vou compartilhar com vocês a tela da linha de comando aqui do terminal. Alguém perguntou, não dá para fazer mais igual? Dá, mas por enquanto eu tô usando o modelo clássico de programação, né? E depois, a questão é uma questão histórica, né? Esse mais igual, ele foi criado depois com a linguagem C++, mas depois foi incorporado na linguagem C. E eu acho que para começar é importante o entendimento você fazer cont igual a cont mais um. Aí depois você incorpora essas outras coisas na sua aprendizagem. Então, GCC, vocês estão vendo já a tela do terminal? Da linha de comando? Sim, ok, obrigado. GCC, o nome do nosso código é exemplo 1, menos O, exemplo 1, exemplo 1. Aqui eu vou digitar todas as notas iguais, porque a gente já sabe que a média vai ser a mesma, né? Então, por exemplo, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. A média, 5. Só para uma questão de teste, eu vou reduzir aqui, para ao invés de digitar 10 notas, eu digitar só duas notas. Vou compilar, digitar a próxima nota. Então, vamos fazer, por exemplo, 2 mais 5. Ah, mas ele está dividindo por 10 ainda. Pronto. Ele somou 2 mais 5 dividido por 10, né? Porque ele estava contando até 10. Aí, só vou comentar um pouco aqui como melhorar esse código. Compartilhar de novo aqui. Pronto. Estão vendo a tela do código? Ok, obrigado. Então, esse código ele pode ser melhorado, né? Uma forma bem simples de melhorar ele, por exemplo, é a gente ter também uma variável total, quantidade de notas. Quantidade de notas. E aí eu posso mudar unicamente essa variável. Isso vai facilitar as contas, né? Porque eu vou colocar aqui no, no, na estrutura de repetição e também lá na média. E eu posso também pedir para a pessoa digitar dizer já com antecedência quantas notas ela vai digitar, né? Então, por exemplo, eu posso começar aqui com 0 e dizer assim, print quantos alunos fizeram o teste. Aí a pessoa vai digitar. Aí a gente pega essa variável e guarda o valor dela na variável quant de notas.
E aí o programa ficou mais genérico, né? Deixa eu só executar ele aqui. Warning. As, só o tipo, que ele esperava um float. Eu vou mudar para inteiro. Quantos alunos fizeram o teste? Digamos, 3. Digita a próxima nota. 5, 10. Deu 16 dividido por 3. 5,33 é a média. Então, o loop for, ele não tem muito segredo, né? Algumas coisas que a gente tem que ter cuidado é só o seguinte, que a estrutura de controle, a variável de controle você deve ter muita atenção ao incremento ou decremento da variável de controle, que no nosso caso aqui é count, né? Porque esse count, no caso do loop, ele tem que ser modificado dentro do escopo do while. Aí, geralmente, o que acontece, a gente ou incrementa e decrementa errado, ou então esquece de modificar o valor dele, e aí acontece uma coisa chamada loop infinito, né? O programa fica dentro daquele while indeterminadamente, você tem que matar o programa depois. Então, esse é o while. Vamos para o for. Criar um novo aqui, uma nova janela. Agora, o problema que a gente vai resolver com esse for é um problema de juros compostos. Uma pessoa pergunta, posso compilar meus códigos com o Make? Pode. O Make usa GCC, querido. Eu vou, numas aulas mais na frente, depois que a gente vê funções, eu vou ensinar como é que faz um Makefile e como é que usa o Make com o GCC, tá bom? Você só aprender mais algumas coisas para poder usar o Makefile. Quer dizer, já pode usar agora, né? Mas eu acho que é mais legal depois que a gente tiver mais funções. Que a gente tiver estudado funções. Vamos aqui. Vamos aqui. Juros compostos. Uma pessoa investe US$ 1.000, assim, é muita presunção, né? Vou botar R$ 1.000. Uma pessoa investe R$ 1.000 com juros de 5% ao ano. Assumindo que todos os juros são deixados na conta, calcule e imprima a quantidade de dinheiro na conta no fim de cada ano, até 10 anos. Use a seguinte fórmula para determinar os valores, né? A igual a P vezes 1 mais R elevado a N, sendo P a quantidade inicial investida, R a taxa de juros anual, N a quantidade de anos, A é o valor do depósito depois de N anos. Aqui a gente tem algumas variáveis, né? Então, por exemplo, a variável do valor investido, que é R$ 1.000, que já está dado no problema. A gente tem também o valor da taxa, que é 0,05. Estou usando double aqui, double é um tipo de dados de ponto, é um tipo de variável de ponto, é um tipo de dados ponto flutuante com precisão dupla, né? O double é porque é o dobro do float. 0,05 é a taxa de juros, 5%. A gente imprime ETF. A gente já vai, aqui eu já vou imprimir o cabeçalho da tabela que vai ser gerada pelo loop, né? Que a gente vai ter 10 linhas, uma tabela de 11 linhas, sendo a primeira linha o cabeçalho, as próximas 10 linhas são os juros a cada ano.
Então, a gente precisa de duas colunas, ano e valor em depósito, ou valor obtido, né? Então, printf, porcentagem 4S. 4S aqui é para dizer que a gente vai imprimir um string de 4 posições. Porcentagem 21S é para imprimir um string de 21 posições, de 21 caracteres. Aí nós precisamos de uma coluna ano e de uma coluna valor. Só valor, isso. Agora, nós vamos resolver esse problema com for. Então, a estrutura do for é a seguinte. O for, a tradução em português seria um para, né? Para tal variável desse valor até esse outro valor, repita o que está aqui dentro do escopo. E a nossa variável de controle aqui desse loop vai ser a quantidade de anos. Antigamente é muito tempo, 20 anos atrás, no mínimo, a gente declarava a variável ano aqui fora, por exemplo, eu usava ano, poderia colocar qualquer valor aqui, igual a 1, ano menor igual a 10, ano recebe ano mais 1. É claro que isso aqui é uma duplicação, né? Usar uma linha a mais, sem necessidade, aí a gente declara isso aqui dentro. Aí essa variável ano, ela vai, o escopo dela é só o loop for, ou seja, fora do loop, tanto antes quanto depois, você poderia, claro que isso é errado do ponto de vista de qualidade de código, é errado você criar uma variável com o mesmo nome dentro do mesmo escopo, né, da função. Você poderia criar a variável ano antes ou depois do loop for e poderia usar ela, mas isso não é correto em termos de qualidade. Então, mas só para deixar claro que o escopo dessa variável ano só vale dentro desse loop for. E aí a gente tem, faça o que está dentro desse escopo, enquanto a variável ano, com a variável ano começando em 1, indo até um valor menor ou igual a 10, no caso, até 10, incrementando a cada rodada de interação, um incremento de um ano nessa variável. E aí, o que é que a gente vai calcular dentro desse loop? São os juros para cada ano, usando aquela forma que foi definida lá em cima. E aí eu preciso de uma nova variável, que é a variável juros. Vou criar ela agora. Juros é igual ao valor investido, que foi definido aqui, que é 1.000, vezes aí vamos usar aquela potência, né, que a gente usou na aula passada. Por quê? Porque a gente precisa calcular isso aqui, ó, que é 1 mais a taxa elevada à quantidade de anos, né? Esse valor investido aqui é o P na forma, o R é a taxa e N é a quantidade de anos. Então, por 1 mais taxa elevado a ano, né? Ano aqui é o N da potência aqui. E para cada ano desse, a gente vai imprimir o resultado da conta, né? Conta os juros e indicar qual ano. Como a gente vai usar essa mesma estrutura de cabeçalho aqui, só para copiar, colar. Aqui, ao invés de ser S, vai ser int, double, né, no caso. Aqui, em vez de ser S, vai ser 1.2F, né? Ponto 2 que é para dizer que é um float de duas casas decimais. Ano e valor. Aí aqui, ao invés de ser um string, é a variável ano. Aqui, ao invés de ser string, é a variável juros. E está pronto o programa para calcular juros compostos. Então, para quem está começando a vida agora, já vai aprender a calcular juros compostos para aproveitar aí a queda do mercado financeiro para investir. Vamos ver, terminando.
SC, exemplo 1, 2.c, lembrando o menos LM aqui no fim, por causa lá do uso da biblioteca de matemática. Esse LM quer dizer Library Math, ou Math Library, né? Compilou sem problemas, então executa agora. Aqui está. Cada ano, quantos serão os juros acumulados, né? Então, no primeiro ano, a pessoa investiu mil reais, a 5% deu R$ 1.050. Opa, deixa eu perguntar. Tem alguém perguntando. No for vai ter três argumentos sempre? Não. A gente pode usar mais ou menos argumentos, mas eu não vou falar sobre isso agora para não deixar muito complexo o assunto novo, né? Porque eu estou considerando assim que tem gente que não sabe muito de programação e aí eu vou incrementando os assuntos bem devagar. Mas pode colocar 100, pode colocar um, dois, mais do que três, etc. Porque tem que usar o número 4 e 21 antes do S. Esse 4 e esse 21 são a quantidade de caracteres que vai ter no que vai ser impresso, né? No caso aqui, se você olhar, se a gente, por exemplo, copiar esse texto que está sendo mostrado aqui no resultado do terminal e colocar e contar quantos caracteres tem, contando junto com o espaço em branco, a gente vai ver que, por exemplo, tem um espaço em branco aqui antes da palavra ano, e ano tem 3 caracteres, aí dá 4, por isso que tinha 4S para a primeira coluna. E se a gente contar quantos espaços em branco tem do número 1 aqui na primeira linha, desse primeiro número 1 na primeira linha, até o 00 do número 1050.00, você vai contar exatamente 21 caracteres, tá? Então, esse 21 é a quantidade de caracteres na string, essa é de string. O "-lm" serve para quê? Serve para você linkar a biblioteca referente ao arquivo de cabeçalho que você está usando lá. Então, alguns arquivos de cabeçalho, eles são linkados por padrão. Outros arquivos de cabeçalho, você precisa indicar ao compilador que você precisa linkar. Lá no código, a gente usou o include math.h. Então, esse math.h é um dos casos de bibliotecas que você precisa linkar. E para linkar o math.h, a gente usa "-lm". Então, aprenderam aí já while e for, né? Existe uma série de outras coisas que a gente poderia fazer para melhorar esse código do for. Deixa eu mostrar aqui. Por exemplo, a gente poderia pedir para a pessoa imprimir, quer dizer, para a pessoa digitar quanto é o valor que vai ser investido. Poderia pedir para a pessoa digitar qual vai ser a taxa de juros e, e etc, né? E uma coisa interessante, né, importante sobre o os loops for e while, é que eles são equivalentes. Você pode usar um ou outro e o resultado pode alcançar o mesmo resultado. Às vezes é mais conveniente usar um ou outro, mas aí vai depender do problema. Então, esse é o assunto de loop. Eu vou compartilhar depois com vocês mais uma lista de exercício, englobando essas estruturas de repetição. Aí vamos aos códigos, né? Os códigos passados. Alguém quer abrir o código dos exercícios anteriores? Uma pessoa, a Aleph pergunta, se fizesse, deixa eu ver, se fizesse 4S ano, 25S valor, também daria certo? Acho que dá certo. Assim, não é o padrão que a gente usa, mas acho que dá certo. Quem vai mostrar o código? Se ninguém falar, eu vou ter que pedir para alguém. É melhor quando é espontâneo, né? Quando a própria pessoa se dispõe, sem eu ter que dizer.
Pronto, vai, João Gabriel, pode compartilhar sua tela de código, de algum código daqueles que a gente que sugeriu, e você abre aí para a gente olhar. Vamos ver aqui o João Gabriel, a gente vê um pouco dele e depois vê das outras pessoas. Sim, estamos vendo. Estão vendo a tua tela. E abra o código. Qualquer um. O que você achar que teve algum probleminha que você gostaria de comentar? Tem dois VI, vai ter que apagar aí, tá errado. VI em VI. Esse é do MC, né? Ó, tem uma coisa que eu sugiro para todo mundo, que é o seguinte: embora o if e o else, quando tem apenas uma instrução dentro do escopo, permita você não usar chaves, eu sugiro que use chaves, sempre, por uma questão de clareza no que você está fazendo, no seu código. Então, todos esses três else, por exemplo, você poderia colocar uma chave englobando o if do escopo, tá? É só uma questão de qualidade, de fazer as coisas com qualidade. Não está errado, não. IMC, return 0. Outra coisa que, em termos de qualidade, também é interessante é a gente evitar fazer a declaração de várias variáveis. Quando o nome da variável é óbvio, né? O nome da variável, por exemplo, peso, altura, como você tem lá em cima. Quando o nome da variável é óbvio, aí você pode fazer assim como você fez, né? Float MC igual a zero, peso igual a zero, altura igual a zero. Mas dependendo de um programa, se é um programa muito grande, com muitas variáveis, pode ser que o nome da variável não seja óbvio o suficiente para você, ó, bater o olho na variável, você já saber o que é que ela trata. E aí, nesses casos que eu acabei de falar, é legal você colocar cada variável numa linha, porque isso vai permitir você fazer um comentário sobre do que trata aquela variável. Por exemplo, float IMC igual a zero, ponto e vírgula, barra, barra. IMC, aí seria um comentário, né? IMC quer dizer, não sei nem o que é mais, índice de massa corporal, por exemplo, né? Porque daqui a um mês, a gente não sabe se a gente vai lembrar o que é que significa IMC. Aí é bom você fazer isso, tá? José Gama pergunta qual o número desse exercício. Eu não lembro, não sei mais. Se alguém souber, pode digitar aí. Tá. Obrigado, João Gabriel. Pode parar o compartilhamento. Vou pedir para outra pessoa mostrar o código aqui. Outra pessoa. Natália, pode mostrar o seu código. Então, deixa eu ver quem mais. Natália. Se a Aleph puder mostrar o código enquanto a Natália procura o dela, pode mostrar. O que for mais rápido. Porque depois esse negócio vai ficar gravado, aí a pessoa que está assistindo vai ficar sem paciência. Se demorar muito, né? Beleza, abre aí, Aleph, um dos códigos. Esse é
Isso é para calcular o salário do vendedor, né? Um salário semanal? Acho que é. Int void. Float. Quanto você ganha? Atualmente aumento. É igual salário vezes 0,13. Novo salário mais aumento. Seu novo salário. Olha aí, olha aí. O Aleph já está usando a sugestão que eu falei, né? De usar chaves no, no else, se mesmo quando tem apenas uma instrução. Isso aí, legal. Então, zero. Tá bem organizado. Muito bem. Gostei. Obrigado. Vamos pedir para a Natália mostrar o dela. Natália, achou o seu? Se achou, pode apresentar. Tiago pergunta, não poderia usar o else e if juntos? Como é que seria, Tiago, o else e if juntos? Ah, Natália saiu. Lucas Chaves, pode mostrar. Sim, mas isso aí, gente, é só. Isso aí se for assim como o Paulo colocou aqui na caixinha de texto, isso não é problema, não. Pode ser assim. Não, sim, eu tô vendo a tela de Lucas Chaves agora. Vamos ver. Esse programa aí é para ver se é um triângulo, é o tipo de triângulo, né? Então vamos ver. ABC, scanf, hipotenusa, cateto. Agora, onde é que a pessoa está digitando os valores? Ah, porque você está dizendo só printf, scanf. Você não está conversando com a pessoa, não, né? Já assume que ela sabe o que é que o programa faz, ok. Então, if, else if. Pronto, esse else if que ele está falando aqui, eu acho que é o que alguém perguntou se poderia. Tiago perguntou se poderia fazer else e if juntos. Se for assim que você perguntou, pode. Agora, mais uma vez, eu digo: use chaves. Use chaves, use a indentação. Então, Python, acho que todos vocês devem estar de saco cheio com essa questão de indentação de Python, mas existe um motivo para isso, né? Que é para organizar o código, deixar ele claro. Então, tem vários elses aqui que, por ele ter apenas uma instrução, que é o if, ele não usou a chave, né? Mas eu sugiro que coloque. É triângulo retângulo, é triângulo escaleno, isósceles, equilátero. E usou I ou diferente. A Alex está dizendo que o dele não deu certo do triângulo. O teu deu certo? Tu fez alguns testes, Lucas? Pode digitar aí. Sim, ok. Obrigado. Vamos ver o de Aleph, para ver se a gente descobre qual o erro. Compartilha a tua tela, Aleph. Vamos ver. Digita um número para. Não, não é esse não? É a questão 7. A Natália está dizendo aqui, Aleph. Pronto. Digita os valores
do triângulo. Na verdade, assim, só para sugestões, tá? Para melhorar. Digita os valores do triângulo, na verdade, são os valores dos lados, né? Então, porcentagem F, ABC. Não precisa mudar agora, não. Vamos só dar uma olhada geral. Essas são as medidas de um triângulo escaleno. Aí você fez um if para verificar lá em cima se era triângulo. Essas são as medidas de um triângulo escaleno. São as medidas de um triângulo equilátero. Se forem todos iguais. Porque aqui nesse primeiro if, além de você verificar, além de você verificar se eram os lados diferentes, você verificou também na verdade em todos, né? Você está verificando, em todos você está verificando o Teorema de Pitágoras, eu acho. Não, porque não. Quando quando você aquele primeiro if que você fez lá em cima, ele já era para checar se era um triângulo. OK. Aí, o Teorema de Pitágoras, ele só é aplicável a triângulos retângulos, entendeu? Ele não funciona para qualquer triângulo, não. Então, nós tem triângulo, retângulo. Sim, e tem uma condição lá embaixo. Eu acho que é o seu if mais alinhado é o que é do triângulo retângulo. Então, aí, certo, mas aí você não precisa checar essa condição de Teorema de Pitágoras para todos os triângulos, só para o retângulo, entendeu? Você faz como você fez aí no início, um if para chegar esse retângulo, aí você verifica depois. Os lados são todos diferentes? Na verdade, seria até melhor checar se. Diga, pode dizer. Aí, se der retângulo e escaleno, não tem problema? Não. Se o triângulo pode ser as duas coisas, aí você imprime as duas coisas. Aí provavelmente isso, Plácido. Você imprime o que ele é, tudo que ele é. Se ele é triângulo, se ele é escaleno e se ele é retângulo. Então, provavelmente, nesse caso aí, você vai precisar imprimir mais uma checagem. Caso ele seja escaleno, você checar também se ele é retângulo, né? Para não excluir a possibilidade. Tá bom? Beleza. Pode ir. Natália, quer mostrar agora o código? Vamos ver. Pronto, vamos ver aqui. Esse é do salário semanal. Mas esse código não está completo, não, né? Tá? Ele compila. Sim, ele compila, mas ele está retornando o que foi pedido na questão? Porque não tinha várias condições? Você tem como copiar o enunciado da questão aí para a gente ver, como comentário? Copiar o enunciado? É a 5, né? Deixa eu ver. Uma grande indústria química paga seu pessoal de vendas com base em comissão. O pessoal de vendas recebe R$ 200 por semana, mais 9% de suas vendas brutas para aquela semana. Por exemplo, um vendedor que vende 5.000 de produtos químicos em uma semana recebe 200 mais 9% de 5.000, ou um total de 650. Recebe como entrada cada total de vendas brutas de um vendedor e calcula as... tá correto mesmo, né?
É só 5 mil, deixa eu ver. Vendedor que vende 5 mil de produtos, posso ter confundido mesmo. Ele, 5 mil de produtos, ele recebe R$ 200 mais 9% de 5 mil. Então, volta lá na tua questão para a gente ver, no teu código. Então, deveria ser printf. Printf, informa o valor vendido na semana. Aí ele guarda aqui, em semana. Aí a comissão vai ser semana vezes zero. O que é que você... Só multiplicar. Deveria só precisar multiplicar por 0,09, não precisaria dividir por 10. Entendeu? Aqui, esse 0,009, você poderia fazer 0,09. Aí não precisaria dividir por 10. Depois somava 200. Entendeu? 0,09, que dá 9%. Pode digitar o texto aqui para ir conversando comigo. Você pode digitar lá dentro do código mesmo, como um comentário, como o Lucas fez. Entendeu o que eu sugeri ali na linha 11? Na linha 11. Ah, tá certo. Só esse ajuste. Outro ajuste que eu sugiro também é toda variável que você declarar, você atribui um valor a ela. Então, flow de salário igual a zero, aumento igual a zero, comissão igual a zero, semana igual a zero, tá bom? Para garantir que os conteúdos das variáveis são conhecidos a priori. Isso parece frescura, gente, mas quando a gente está debugando um programa em C grande, vocês vão ver o inferno que é para saber os conteúdos das variáveis. Beleza. Deixa eu ver o que mais falou aqui. Joyce, quer mostrar o código? Se quiser, compartilha aí, por favor. Na tela aqui, no canto inferior direito, tem um botão Apresentar Agora. Aí, quando você clica nele, em Apresentar Agora, aí ele vai dar as opções do que é que você quer apresentar, se é a tela inteira, se é uma janela, o que é que é. Questão 4, deixa eu ver se eu acho aqui. Questão 4 é de qual exercício? Aula 2? Certo. Ó, Zé Gama conseguiu a 4. Quer apresentar, José? Peraí. Quem foi que saiu? Ele imprimiu os algarismos separados. Pronto, mostra aí pra gente, José Gama. A 4. Então você vai abrindo aí e vamos ver se Joyce vai apresentar. Dos dois, o que conseguir botar na tela primeiro, a gente olha. Enquanto isso, eu vou comentando essa questão 4. Opa, tem uma pessoa mostrando aqui quem é. José, pronto. Digita o número inteiro com 5 dígitos. Tá aparecendo, sim, a gente tá vendo. A gente olha já essa 1, Helder, espera um pouquinho. Aí, digita o número inteiro com 5 dígitos. Aí, digitou. Então, deixa eu ver quem era que tinha dito que não tinha entendido aqui. Adriano. Então, é uma questão de restos, né? Para você mostrar as unidades, você acha o resto da divisão do número por 10. Dezena por... Opa. Acho que tem uma complicação aqui a mais, né? Não precisava dividir assim. Não.
Acho que era só usar os restos. Não era, não? Não era só. Unidade é o número dividido por 10. Dezena é o número dividido por 100. Centena é o número dividido por 1000. O resto, né? E assim sucessivamente. Por que que você dividiu por 10 e por 100 o resto? Plácido está explicando aqui, Yelder. Para separar, mesmo se tiver zeros à esquerda. Ah, agora entendi. Muito bem, muito bem. Entendi, entendi. Porque pode ter zero, né, naquela casa lá. Entendi. Tá bom. Deixa eu ver quem perguntou, quem era que tinha perguntado. Adriano. Adriano, se não existe uma função para separar, rapaz, deve existir alguma biblioteca que faça isso, mas nas bibliotecas mais primitivas, né, mais, como é que eu poderia dizer, raw, né, elas não fazem isso para você, não. C++, uma das diferenças de C++ para linguagens como Python é que C++ tem pouca coisa implementada de alto nível, né, a gente, na maioria das vezes, tem que fazer tudo, né. Ituar. Não tinha percebido que deveria ser com 5 dígitos. Sim, mas é só uma questão de. Se não é com 5, é só ajustar para ser com 5. Fiz a conta contrária de José, mas o resultado deu igual, Aleph? Ah, mas aí a ordem não importa muito, importa que a conta seja feita corretamente, né? Aí o D perguntou da questão 1, a questão da lista 2 também. Escreva para um C, que recebe como entrada os coeficientes de equação de segundo grau, verifique quantos sais reais. Sim, teve dificuldade para achar as raízes da equação de segundo grau, Helder? Pode fechar, obrigado. Sim, mas não foi a questão 1 que você que perguntou, não, da questão 1. Alguém, acho que alguém perguntou aqui da questão 1. Alguém já mostrou a 1? Ah, você quer mostrar, né? Sim. Pensei que você queria saber. Então, esse é o planejado, gente. Acho que a gente tá indo bem. Já estamos nas estruturas de repetição. Vamos ver o código de Joyce. Mostra aí, Joyce. E deixa eu ver aqui só o planejamento. A gente vai ter uma aula, provavelmente na sexta que vem agora, para ver os códigos da próxima lista de exercícios que eu vou passar. A gente não está vendo nada não aqui, tá tela preta, Joyce. Sobre funções e arrays. Aí vai começar a coisa a ficar interessante. Vai ficar bem interessante, porque uma vez que a gente vê funções e arrays, aí já abre possibilidade para muita coisa. Então, é isso. Eu acho que tá bom. E que o que eu sugiro sempre é que vocês explorem mais o uso lá do Slack, troquem ideias entre si. É claro que não vão trocar código, né? Vão trocar sugestões de como resolver, né? Explicações, ajudar o colega com algum problema de compilar ou de instalar programa, tá? Tá bom, então acabou o tempo aqui, já se não mostrou, espero que tenha sido proveitoso para todos e até a próxima. Valeu, gente.